Meus amigos, meu nome é Thiago Steffen, sejam muito bem-vindos a esse vídeo que está repleto aí de informações relacionadas à nacionalidade portuguesa, cidadania, quem tem direito, como solicitar, entre outras coisas aí interessantes. Para isso, eu conto com a participação do meu amigo e advogado, Dr. Rodolfo Souza, que presta esse tipo de serviço, não só esse serviço, mas muitos outros voltados aí para imigração. E por isso tem propriedade aí para poder sanar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. Rodolfo. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Thiago, mais uma vez. É um prazer contribuir aqui com tantas pessoas e vamos aí tirar uma das principais dúvidas da galera que mora em Portugal ou que ainda está no Brasil pensando em vir. Ok, a primeira pergunta então, quem é que tem direito à nacionalidade portuguesa? Olha, hoje, para você se considerar uma pessoa que tem direito à nacionalidade portuguesa, existem algumas hipóteses colocadas em lei. A primeira é aqueles que descendem de português, ou seja, os seus antepassados, e aí quando eu falo antepassado, eu estou falando de pai, avô ou bisavô português. É claro que, nós vamos falar isso mais à frente, tem um asterisco bem grande no caso de bisneto, bisavô. Se você for ascendente de um português, né, Thiago? Ascendente de um português, logo serás tu. Se você reside legalmente em Portugal há mais de 5 anos, se você é um descendente de um judeu sefardita, se você for cônjuge há mais de 3 anos de um português, então veja que a lei de nacionalidade tem bastante opção e às vezes é aquilo, você pode ter direito e não sabe. Qual a diferença entre nacionalidade e cidadania? A diferença é, cidadania é um status que você tem em determinado estado. Por exemplo, eu morando em Portugal, se eu tiver, por exemplo, o Estatuto de Igualdade de Direitos, eu me torno um cidadão aqui também. A nacionalidade é aquilo que está intrínseco à pessoa, seja por ser um descendente, seja por ser um cônjuge, ou seja, a nacionalidade você é um português, um nacional brasileiro, diferente de cidadania, porque na nossa linguagem popular a gente fala, vou tirar a cidadania portuguesa, vou tirar a cidadania. Grande parte a gente está falando da nacionalidade. Eu vou ser sempre um cidadão brasileiro, mas com dupla nacionalidade. Sim, porque você tem deveres perante o Estado brasileiro, a não ser que você perca a sua nacionalidade brasileira. Por exemplo, você aqui, você tem que votar. Você vota para presidente no Brasil, ou seja, você exerce ainda a sua cidadania brasileira, mesmo morando em Portugal. Já que a gente entrou nesse assunto, doutor Rodolfo, se você consegue a dupla nacionalidade, você automaticamente perde a sua nacionalidade brasileira? Depende e não perde automaticamente. Vamos lá. A Constituição brasileira, ela fala que você pode perder a sua nacionalidade brasileira se você renunciar, mas você não pode se tornar uma apátrida, ou seja, você tem que ter uma nacionalidade reserva para não se tornar uma apátrida sem nacionalidade, ou se você vier a adquirir essa nacionalidade por atribuição a outro país e de livre e espontânea vontade. Quando a gente fala atribuição, nós estamos falando daqueles casos que não são descendentes de portugueses, que não são, por exemplo, pais de portugueses, são casos em que você escolhe e lhe é atribuída uma nacionalidade, por exemplo, pelo tempo de residência. Ele perde, mas não é automático como as pessoas acham. É preciso haver um processo oficioso, ou seja, o Estado brasileiro tem que tomar a frente de um processo, assim que ele descobrir, o Thiago é um cidadão português, vou iniciar um processo contra ele para perder a nacionalidade. Existe um processo, não é automático, é um processo onde você vai poder se defender, onde você vai poder ser ouvido, onde você vai poder recorrer da decisão, mas não é automático, é preciso haver uma iniciativa do Estado brasileiro. Ok, já que a gente entrou nesse viés de nacionalidade para quem está aqui em Portugal, para quem está em processo de legalização, eu aproveito para te perguntar, a partir de que momento que a pessoa pode dar entrada nesse processo e quanto tempo ela tem de estar aqui para aí sim ter esse direito? Bom, a lei portuguesa ela fala 5 anos legalmente. O que se entende de 5 anos legalmente? 5 anos portando um título de residência, seja o comum, seja a CPLP, você tem que estar legalmente no Estado. E aí, Thiago, para que você possa dar esse pontapé inicial, você precisa conferir se está batendo em 5 anos. Por quê? Tem muita gente que mora aqui há muito tempo,
Tem muita gente que mora aqui há 20 anos morou aqui legalmente, já não lembra mais quanto tempo, e é aí que a gente vai recorrer a um instrumento muito importante que qualquer um pode tirar, que é a certidão de contagem de tempo de residência. É uma certidão que você pode pedir diretamente ao CEF. Não precisa de advogado para pedir, você pode fazer de forma sozinha. Como que você faz? Você vai mandar um e-mail para o CEF, uma cópia do seu título de residência, cópia do seu passaporte, e pedindo, solicito um agendamento para que eu compareça para pedir a certidão de contagem de tempo com o fim de autorização de residência por tempo de residência. E aí o CEF vai te responder marcando uma ida presencial sua. Lá você vai pagar uma taxa, vai dar entrada no pedido, cerca de 3 semanas aproximadamente, essa certidão vai chegar na sua casa. Essa certidão ela vai te dizer, fulano de tal, título de residência tal, reside em Portugal há tanto tempo. Ok. Tá ali 5 anos, abraço, já começar a dar entrada na Conservatória de Registro Civil. E para poder dar entrada nessa solicitação, né? É uma atividade complexa, é simples? Como que proceder? Você pode fazer sozinho. Ela é complexa em alguns sentidos, mas também não é impossível de ser feita. Você pode ir diretamente ao balcão da conservatória, tanto a central da conservatória, como os balcões das conservatórias espalhadas por Portugal, para dar entrada. Ou você pode recorrer a um advogado português, com ordem aqui, ou um solicitador. Qual é a diferença? Os advogados e os solicitadores, nós temos acesso a uma plataforma online do IRN, onde a gente consegue fazer tudo digitalizado. Não precisa mais aquele bando de papel, a gente consegue fazer tudo digitalizado e tende a ser mais rápido pelo que a gente está percebendo na prática. Mas se você quiser levar sozinho os seus documentos na conservatória, você pode levar. São documentos que, na maioria das vezes, vão ter que estar legalizados, apostilados. Por exemplo, sua certidão de nascimento do seu país de origem, sua certidão criminal de antecedentes criminais emitidas do Brasil, emitido pela Polícia Federal, e também a cópia do seu título de residência. Então, esses são alguns dos documentos que você tem que comparecer à conservatória, geralmente com agendamento prévio, e apresentar. Então, essa é a grande diferença de um advogado solicitador para você fazer sozinho. Não é complexo, mas é óbvio, é a opção de cada um. A partir do momento que eu entreguei toda essa papelada aí, tem um prazo para eu obter a nacionalidade? A dupla nacionalidade? Hoje o IRN deixa muito claro no site que eles trabalham aproximadamente com um prazo de 2 anos, ou 1 ano e meio, beirando a isso. Isso antes de lançar um processo online. Esse portal de processo online, eu tenho processos, por exemplo, que eu protocolei em março, já estão na última fase, ou seja, muito mais rápido. Mas é aquilo, de uma forma ou de outra, o tempo vai passar. Desde que você dê o início ao seu processo, quanto antes você desse o processo, melhor, que aí você já está pelo menos numa fila da sua legalidade completa. Ok. Doutor Rodolfo, vamos usar o meu exemplo aí, aproveitar para sanar a minha dúvida, né? E eu vou ser pai daqui a alguns meses e a minha filha ela vai ser cidadã portuguesa. Automaticamente, isso vai me beneficiar para eu obter a minha nacionalidade? Sim, não e por quê? Vamos lá. Primeiro, sua filha vai nascer uma portuguesa nata, ou seja, aquela que nasceu em solo português, aquela que tem o direito pleno português, até porque você e a sua esposa, primeiro, que já residem há mais de um ano, que é um dos requisitos da lei. E vocês estão legalizados, vocês têm título de residência. Porque vamos supor que o Tiago e a Ju não têm título de residência no momento que a criança nascer. Qual é a outra opção? Que morasse, pelo menos um dos pais, morasse aqui há 1 ano. Ou um ou outro. Você pode acumular os dois requisitos. Então, você com título de residência, ou morando aqui há 1 ano, independentemente de estar legal ou não, a filha vai nascer portuguesa. Então, quando você for lá na conservatória, registrar sua filha, vai registrar ela e a conservadora vai dizer o seguinte, em 3 semanas vai sair o assento de nascimento dela com o cartão cidadão dela, ou seja, já vai ser conferido o cartão cidadão com o NIF e com o NIS automaticamente atribuído. E aí, como que isso reflete a você como pai em termos de nacionalidade?
Como ela é portuguesa, você tem direito à nacionalidade. Porém, você precisa cumprir 5 anos de Portugal. Aí vão perguntar automaticamente, mas aí 5 anos de Portugal eu tenho direito a nacionalidade por tempo de residência. Calma lá, tem uma diferença. 5 anos em Portugal, independentemente se você está legal ou não. Quanto tempo você tem de Portugal? Eu tenho 3 anos ao todo, fazem 3 anos que eu cheguei, mas legal eu estou há 1 ano. 1 ano e alguns meses. Ou seja, se você quisesse a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, não fosse ser pai de uma portuguesa, você ia ter que esperar aí mais 4 anos. Mas você vai ser pai de uma portuguesa, então tem que esperar só 2 anos e aí pronto. Ótimo. Ela já vai lhe atribuir a sua nacionalidade. Próxima pergunta. Tem aqui anotado. Quais os benefícios em ser um nacional português? Vou fazer que nem você. Tem muito benefício. Primeiro, que você sendo nacional português, você é livre para circular, morar e ser o que você quiser dentro do espaço Schengen. É diferente de ter uma autorização de residência. Você com autorização de residência pode circular, mas você não pode morar e trabalhar e ter uma vida. Se a sua autorização de residência está aqui em Portugal, você não pode ter isso na Espanha, por exemplo. Mas agora, se você é um nacional português, isso significa que você não é só um nacional português, você é um cidadão europeu. Existe esse status de cidadania europeia concedido pela União Europeia. Então você é livre para se estabelecer em qualquer lugar da União Europeia. Né? Então isso já é um grande ponto. Você estabelece aqui Portugal, Espanha, Itália, França, você fica livre. Sim. Segundo ponto é que você está escancarando suas possibilidades em termos de estudo, principalmente para ela. Frequentar as melhores universidades europeias, pagando o preço de um europeu, que é diferente do preço de um estrangeiro. Bota a diferença nisso, gente. Bota a diferença nisso. Então, é um acesso direto à educação que a sua filha vai ter, e você também vai ter daqui a pouco, como nacional, né? Você tem maiores benefícios, por exemplo, se você quiser fazer trânsito nos Estados Unidos, porque a gente sabe a realidade imigratória que é para o brasileiro hoje, que é uma barreira muito grande, e você, como português, você não precisa pedir, para fins de turismo, você não precisa pedir um visto. Basta pedir uma autorização de viagem que é rapidamente concedido. Então você tem essa circulação, você tem um acesso muito maior. E, obviamente, você continua, né, naqueles termos que eu falei, sendo brasileiro. Então, sua filha também terá direito à nacionalidade brasileira. Num ditado popular, o passaporte português, ele é muito poderoso, né? Ele abre portas, ele é muito poderoso, ele é muito bem reconhecido pela comunidade internacional, então passaporte português é o segundo passo que você vai ter depois do cartão cidadão. É um abre portas imenso, não só na Europa, mas no mundo inteiro. É muito comum as pessoas, depois de um tempo estarem aqui, elas irem para outros países, né? França, Luxemburgo, por exemplo, né? Suíça. Você não pode, somente com a autorização de residência, trabalhar sendo contratado por uma empresa daquele país, e sim por uma empresa daqui de Portugal, certo? É exatamente a realidade que nós temos hoje de muitos que moram e trabalham porque são contratados por empresas com sede em Portugal. Thiago quer trabalhar numa empresa que não tem sede em Portugal, é uma empresa que atua na Alemanha, que contrata somente na Alemanha. Você é um nacional português, você é um português e pode participar plenamente do processo seletivo dessa empresa na Alemanha. Se eu conseguir a nacionalidade portuguesa, seja ela pelo tempo de legalização estando aqui em Portugal ou porque eu tenho direito por meio da minha família, os meus filhos e a minha esposa conseguem também essa nacionalidade? Então, a sua esposa, ela vai conseguir por conta da criança, da sua filha. Então, cabe o mesmo cálculo que deu a você. Agora, quem consegue essa nacionalidade sendo cônjuge, ou seja, que não é uma nacionalidade originária, por tempo de residência, que não é uma nacionalidade originária, ela não perpassa. Então, por exemplo, sua filha, quando ela tiver um filho, seus netos, ela vai perpassando. Ela vai sendo herdada de um para o outro. Agora, você conseguiu por tempo de residência, você não vai conseguir ficar transmitindo ela.
porque ela para em você, ela acaba em você esse direito. Entendi. Tá? Porque ela não é uma nacionalidade originária. Ela é atribuída por uma razão, o Estado te deu. O Estado português falou, ok, ó, toma. Não é que você tenha direito por descendência. Bisneto tem direito à nacionalidade? Diretamente não. Hoje, pelos termos da lei que a gente não consegue, por exemplo, um bisneto pegar diretamente do seu bisavô, como, por exemplo, um neto consegue pegar diretamente do seu avô pulando o pai, ou seja, não precisa que o pai seja português para aquela pessoa ser um português. Ela pode pular o pai e ir direto no avô. O bisneto a gente não consegue. Mas por que eu falei bisneto no início? Porque tem muito brasileiro, Thiago, que é bisneto de português. Mas e aí, como é que faz? Vamos fazer por escadinha. Tem muito brasileiro que é bisneto de português que o pai ainda está vivo. Tá com idade avançada, mas está vivo. Porque às vezes o avô ainda está vivo. Ou seja, o avô é o filho do português, ou seja, ele tem direito a tirar. E uma vez que ele tem direito a tirar, depois que ele tirar, você tira como neto de português. Ou seu pai tira como neto do seu bisavô e depois você tira como filho de português. Por isso que eu nunca descarto essa possibilidade do bisavô, da bisavó, porque na grande maioria dos casos ainda tem gente viva para fazer ligação. E é bom a gente falar isso porque, tristemente, a maioria dos casos morre esse direito com a pessoa. Morre, Claro. a pessoa não tentou, não soube, não quis ir adiante e acabou fechando uma porta de uma coisa que é passando de geração em geração, que não é, não é só um direito, é um investimento. Às vezes não é um Claro. investimento para você. Tenho inúmeros clientes que são pessoas de idade que estão morando no Brasil, no interior do Brasil, e falam, ó, eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por meu neto que está vindo. Às vezes, Thiago, tem muita gente que deve te procurar, e me procura, e procura outras pessoas no YouTube, no Instagram, querendo vir para Portugal. Normal, quero ir para Portugal. E aí eu olho o visto, às vezes desanimo com a burocracia do visto, mas às vezes a pessoa tem direito a ser português, que é muito melhor do que um visto. E nem sabe. E nem sabe. E é diferente da cidadania italiana, que você tem que, por exemplo, para as pessoas que não sabem, na nacionalidade italiana, pela via administrativa, a pessoa tem que ir morar na Itália um período. Aqui não, Portugal você pode tirar da sua casa, não precisa vir aqui, faz por procuração, ou você pode fazer no consulado aí no Brasil, que é mais demorado. Então, você tem opções. Acho interessante passar aqui para o pessoal um panorama de gasto. Vou pegar um exemplo de um neto de português, que é o clássico. O que você vai ter de custo? Primeiro, você tem que estar ciente de que quem mais vai engordar nesse processo é o cartório, porque a maioria dos seus documentos ele vai precisar ser apostilado. Para quem não sabe o que é apostilado, é quando você leva um documento no cartório, eles colam um selo atrás, que eles chamam de apostila de Haia, para que ela tenha validade nos países que são signatários de um tratado chamado Tratado de Haia. Então, para o processo de nacionalidade, você vai ter que pegar documentos, levantar novos documentos, porque não pode ser uma certidão de nascimento daquela da sua gaveta, de 1900 e blau, tem que ser uma certidão, tem que ser certidões recentemente emitidas e apostiladas. Então você vai ter um gasto para emitir e um gasto para apostilar. Primeiro ponto. Então, custas com cartório. Você vai ter custas caso você queira de uma assessoria. Se fizer sozinho, óbvio, você não vai ter esse custo. Mas se fizer com uma assessoria com solicitador ou com advogado, vai ter o custo dessa assessoria. E por último, você vai ter um custo também, se for processos físicos, considerem gastar dinheiro com correio. Se não fosse for processos digitais, você vai ter um último gasto, que é a taxa da conservatória, a taxa que você paga para o governo português do IRN. E aí essas taxas vão diferenciar um pouco. Por exemplo, neto você paga 175, período, Euros? 175 euros. Tá? Por exemplo, nacionalidade por tempo de residência, 250 euros. Cônjuge de português, 250 euros. Então você vai transitar aí com esse gasto. Doutor Rodolfo, da minha parte, acho que é isso. A gente já conseguiu sanar bastante dúvidas. Te agradeço aí muito por se colocar à disposição. Nos deu uma aula aí. Eu agradeço, Thiago. O objetivo do vídeo é sempre informar. Abra um parêntese aqui que eu esqueci de falar. Menores, né, crianças,
não pagam. Muito obrigado, espero que esse vídeo ajude você a mobilizar sua família, a mobilizar esse projeto para que todos se tornem portugueses e abram portas, não só para você, mas para o resto aí da sua família, que ainda virão. Espero ter contribuído mais uma vez. O intuito sempre é ajudar, como a gente já falou aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Tchau.